Nós estamos caminhando dentro dessa série que está indo para o final. Na semana que vem nós teremos a nossa última pregação dessa série com o seminarista Patrick, blogueiro Patrick, que vocês viram que ele postou um vídeo agora, ele está todo do vídeo, mas não está aqui hoje, está doente, tadinho, não veio hoje. E na semana que vem ele vai pregar sobre jejum. Eu achei melhor o Patrick pregar sobre jejum do que eu. Por que você riu, Silas? Não, brincadeira, jejum não é para emagrecer não, gente. Jejum, você sabia que crentes fazem jejum? Se você não sabia, vem a semana que vem para você entender o valor e a necessidade da prática do jejum. Mas nós estamos numa série sobre hábitos, sobre disciplinas espirituais, para a construção de boas práticas que permeiam toda a vida cristã e, via de regra, os problemas mais sérios e crônicos que nós experimentamos na vida cristã se dão essencialmente pela debilidade de experiência e de hábito espiritual que temos cotidianamente. Assim como os grandes movimentos da vida, as coisas que são crônicas, via de regra, estão associadas a problemas cotidianos, a desgastes cotidianos, que vão consumindo e tomando a nossa vida, de forma que, se não nos atentamos para estas coisas, quando a gente notar, a gente vai ser atropelado pela vida. E quando você se perguntar o que aconteceu, por que será? Claramente é porque eu e você não temos cultivado bons hábitos espirituais. A gente já falou sobre meditação na palavra de Deus, sobre contemplação da pessoa de Cristo, de sua palavra. Na semana passada nós falamos sobre adoração com o presbítero Jonatas, é isso mesmo, né? Sobre adoração. E hoje nós vamos falar sobre comunhão. Comunhão é uma daquelas práticas espirituais que você provavelmente faz, mas não deve fazer muito bem feito. Eu vou sempre aqui voltar para os meus exemplos de academia e de comida, são os melhores exemplos que eu sei dar, o que é muito paradoxal, né? Mas se você já foi numa academia, você sabe que toda academia é composta por 5% de pessoas muito fortes e bem intencionadas. Gente que está ali treinando para fazer acontecer, que chega a postar vídeo no Instagram fazendo tríceps, é gente que realmente está indo para mostrar que está fazendo mesmo. Tem 5% de gente que não tem a mínima condição de sair do estado que está, vai continuar assim, nem que um anjo desça na academia e faça um milagre, o tanque mexa as águas, a pessoa entrando, não vai acontecer nada. E tem um grosso de 90% que não faz a mínima ideia de como os exercícios acontecem. E aí ela fica no meio termo, porque ela até vai na academia, às vezes vai com uma regularidade, mas ela treina de um jeito tão triste e desprezível, que se ela ficasse em casa, ou fosse, dava na mesma. Já viu alguém fazendo exercício numa máquina de academia, que claramente a pessoa não sabe o que está fazendo, mas ela vai religiosamente. E o intervalo entre as séries é de 30 a 40 minutos. Porque é o tempo que ela precisa para contar uma história para a comadre dela. Na bicicleta, ela até para a bicicleta e ela vai. Aí ela lembra, meu Deus, segunda série agora do meu supino que eu vou fazer. Aí que a pessoa lembra. Ou seja, ir, não ir, fazer, não fazer, é um negócio que não se sabe se está se ganhando, se está se perdendo exatamente, de tão displicente que é essa prática. Comunhão é esse tipo de coisa. Comunhão é o tipo de prática espiritual que a maioria das pessoas pratica, mas de um jeito bem porco e bem sem vergonha. O que, no fim das contas, a gente fica até em dúvida do quanto isso é produtivo ou não produtivo, válido ou não válido. Por quê? Porque comunhão vai falar necessariamente sobre a relação que temos uns para com os outros. E como a dinâmica pensada por Deus para o povo de Deus é que o povo seja um e que haja comunhão. Essa é a idealização, esse é o projeto de Deus para a igreja. A igreja é necessariamente uma assembleia, uma reunião. Portanto, para que a igreja exista e aconteça, necessariamente eu preciso de gente se reunindo e se juntando. Se você se lembrar, esse é um dos grandes dilemas, por exemplo, da pandemia. O desafio que a pandemia trouxe de que as pessoas não podiam
sair de suas casas. Surgiu o tão falado, né? Tão amado e tão odiado ao mesmo tempo, culto online. Será que o culto online é um culto de verdade? Qual é a serventia e a necessidade dessa live? O que está acontecendo, cada um na sua casa, é de fato um culto? Agora, sendo mais ou menos, é impossível de que você releve o fato de que a pandemia trouxe limitações para a estrutura fundamental do que é a igreja do Senhor. O fato de não poder estar com outros irmãos destrói na raiz, essencialmente, o que a comunhão pode proporcionar quando estamos reunidos. O texto que você leu começa não falando muito sobre comunhão, mas o início do texto é importante para entender lá a altura do versículo de número 23, 24 especialmente, que fala sobre a motivação mútua no amor e nas boas obras, e no 25, o fato de estarmos reunidos. Mas eu quero que a gente comece no versículo 19 para entender a base desse cenário aqui todo. Portanto, há 3 ideias que eu gostaria de falar com você a respeito de comunhão. A primeira delas é que comunhão é um desdobramento exclusivo da obra de Cristo. Comunhão dentro da igreja não é afinidade. Afinidade não é um mecanismo que nos faz um. Até porque somos muito diferentes aqui. Há pessoas entre nós, por exemplo, que não comem queijo. Olha aqui que absurdo, que blasfêmia. Não estamos aqui por afinidade. Antes do culto começar, tinha 2 irmãos que não vou citar nomes aqui encostados aqui perto desse ventilador, vendo jogo de futebol. Deus já se preparando para o culto e eles ali na carne vendo o jogo de futebol. Então as pessoas são muito diferentes. Nós não estamos aqui porque somos todos iguais. É um clubinho de tal tema. Não, não é. Nós temos idades diferentes, formações diferentes, somos de classes econômicas diferentes. Nós temos criações diferentes. Herdamos de nossos pais, de nossa vida, de nossas experiências, hábitos, costumes, hobbies, gostos completamente diferentes. O que nos une aqui, meus irmãos, não é as similaridades. O que nos une, o que promove comunhão é essencialmente a obra que Cristo fez. O que é interessante do capítulo 10 de Hebreus é que no finalzinho aí do capítulo 10, lá pelo versículo 25, quando ele vai falar sobre nós nos reunirmos como povo de Deus, antes disso, o autor de Hebreus já gastou um monte de versículos falando sobre a obra de Cristo. Falando do fato de que Cristo Jesus vem consumar e ser aquilo que os sacrifícios do Antigo Testamento não poderiam ser. Tanto é que os sacrifícios eram sempre refeitos. Os animais do Antigo Testamento eram sempre mortos novamente. Todo ano os sacrifícios eram entregues, sinal de que os pecados de fato não tinham sido efetivamente perdoados. Os sacrifícios ali no Antigo Testamento serviam exclusivamente para apontar, era um símbolo, eram apenas um caractere que apontava, mostrava outra realidade superior, que se revela e se consuma na pessoa de Cristo Jesus. E então ele vai dizer que com Jesus Cristo, com a obra de Cristo, operando na vida do indivíduo, o indivíduo recebe uma nova realidade que não era possível antes da pessoa de Cristo. Se você ler lá o versículo de número 19, o texto diz: portanto, irmãos, por causa, ou seja, por conta do sangue de Jesus, nós podemos entrar com confiança no lugar santíssimo. Por sua morte, versículo 20, ele abriu um novo e vivo caminho. Porque o antigo era velho e morto. Porque não resolvia. É da aliança passada, do testamento passado, da administração passada. Mas Cristo inaugura no sangue dele uma nova oportunidade através da cortina que leva ao lugar santíssimo. Aqui é uma referência à cortina literal que separava o lugar santo do lugar santíssimo, o santo dos santos, que era o lugar onde a arca da aliança ficava. Só o sumo sacerdote entrava uma vez por ano. O que ele está dizendo é que a obra de Cristo aqui, de maneira meio literal e meio análoga ao mesmo tempo, ele rompe
essa limitação que faz com que nós não possamos ter comunhão com Deus, se não fosse por meio dos rituais do Antigo Testamento. Cristo retira essa necessidade. Por quê? Porque agora nós temos um sumo sacerdote que governa sobre a casa de Deus. Portanto, a tese do autor de Hebreus aqui é que qualquer movimento coletivo que nós fazemos precisa da obra de Jesus. Precisa da obra de Jesus. Portanto, uma das marcas mais caras e importantes para alguém buscar uma igreja para si, ou para buscar afinidade numa igreja para si, é se aquela igreja professa o nome de Cristo, de maneira fiel e bíblica. Essa é a marca mais poderosa que uma igreja deve ter. Essa é a marca número 1 na lista de buscas que alguém deve fazer a respeito de uma igreja para si. Hoje, a Giovana estava passando ali no Instagram, o feed, apareceu um casal de conhecidos que se mudou e a esposa compartilhava: agora nós nos mudamos, agora estamos num processo de encontrar uma nova igreja para a gente, vamos encontrar uma igreja. Isso acontece às vezes. Quais são os requisitos dessa igreja? Número 1, uma igreja que prega e vive debaixo da obra de Cristo Jesus. Porque nós só somos igreja se a igreja é e existe com base na obra de Cristo Jesus. Se não, querido, aí... Mas não é assim que acontece. As pessoas colocam outras milhares de prioridades. Elas gostam do estacionamento, elas gostam do ar-condicionado, elas gostam da música, elas gostam da vibe. Esses dias eu estava numa aula com um professor e ele falou que deram um feedback lá para o pessoal das boas-vindas da igreja dele, e o comentário da pessoa foi assim: gostei da vibe da igreja. O que será que é vibe, né? A gente sabe o que é vibe, né? O que é a vibe da igreja? Uma energia que ele sentiu. Mas são esses movimentos que as pessoas fazem. Elas querem se reunir com pessoas que têm as mesmas afinidades que elas, que têm os mesmos hábitos, que são de mesma classe social, mas para nós não é assim que funciona. Porque para o texto não é assim. O texto valoriza o novo caminho que Cristo proporciona. A nossa espiritualidade é coletiva, porque a nova aliança faz irmãos, e esse acordo que é essa nova aliança dá para mim e para você essa oportunidade. Eu só posso olhar para Ruth e dizer: Ruth, você é minha irmã em Cristo. Não é porque ela frequenta essa igreja. Não é porque eu conheço a Ruth, porque eu gosto da Ruth. É porque Cristo amou a Ruth. Cristo fez da Ruth alguém participante da aliança, me fez participante da aliança, portanto nós temos comunhão uns com os outros. O que também, ao mesmo tempo, cria para nós até mais um degrau nessa crítica que a própria Escritura faz para nós. Já viu gente que só consegue considerar a sua própria igreja como povo de Deus? Já viu isso? Eu acho isso muito engraçado. Gente que não consegue ver a graça e a obra de Cristo em outras igrejas, às vezes de mesma denominação, e se não consegue ver em igrejas de mesma denominação, que saem igrejas de outras denominações, não consegue imaginar que o povo de Deus é feito de gente de todo tipo, de vários tipos de igreja, de vários tipos de denominações, de vários tipos de práticas litúrgicas. Gente que realmente acredita que a única igreja é aquela, e não é nem a denominação, é aquela, é só isso aqui, nós só gostamos de nós, a gente não gosta de mais ninguém. Já viu gente assim, igreja que eles não gostam de ninguém, eles só gostam deles, e olhe lá, até começarem a não gostar deles mesmo, só gostam deles. A comunhão que nós experimentamos, meu irmão, só precisa do elemento, a obra de Cristo. Se a obra de Cristo alcançou a mim e a você, nós somos irmãos, nós não precisamos de afinidades. Nós não precisamos encontrar em nós coisas em comum. Ainda que isso acabe acontecendo aqui ou ali, mas somos participantes da vida uns dos outros. Essencialmente. Nós estamos orando, por exemplo, dominicalmente pela Lise. Não é porque Fernanda, que é a mãe da Lise, é sobrinha da Joel, não. Porque Fernanda é filha de Deus. É gente do povo do Senhor, portanto é nossa demanda também, é nossa preocupação também. Por isso intercedemos e pedimos ao Senhor um milagre sobre a vida daquele bebê. De forma que, então, Jesus Cristo não nos comprou apenas
para a nossa salvação individual, mas para uma experiência coletiva. E olha que interessante. A nossa espiritualidade, ela costuma ser reduzida ao tempo individual, a sós com Deus que eu e você temos. Raramente você vai ver alguém pensando em hábitos coletivos, como fazendo parte da nossa vida devocional. Já viu gente pensando em vida devocional coletiva? Já viu isso? Quando alguém fala assim, vida devocional, qual é a primeira coisa que vem à sua mente? Eu, no meu quarto, minha Bíblia, minha oração. Já parou para pensar que tempo coletivo também é vida devocional? Também é tempo de devoção. No entanto, a obra de Cristo não nos chama apenas para uma fé particular, mas para uma fé que é compartilhada. Ele nos fez povo de Deus e é nesse contexto comunitário que aprendemos a amar o Senhor junto com nossos irmãos. Portanto, meu querido irmão, não existe espiritualidade cristã sem igreja. Sem igreja não tem espiritualidade cristã. Esse movimento de desigrejados não é novo, ele é antigo, de décadas atrás. Esse movimento de sou da igreja sem ir à igreja, eu sou a igreja, já viu gente, né? Até hoje tem disso. E a galera acho que inventou a roda. 30 anos que o pessoal fala disso. Faz 30 anos que essa heresia está rodando e o bonito na internet, ele acha que ele inventou a roda. Mas sempre tem alguém que fala assim, eu não vou na igreja, eu não preciso de igreja. A igreja é uma criação humana. O que eu tenho com Deus na minha intimidade, no meu íntimo, é mais importante. Não, meu querido irmão. Sabe como que essa falsa impressão se revela, até de maneira intramuros, até dentro da igreja, sem que o indivíduo perceba? Você já percebeu movimentos de música cristã, música gospel, sei lá qual que é o nome exatamente que a gente tem que dar, que são canções exclusivamente feitas para o indivíduo e Jesus, numa relação íntima, única e exclusiva, como se o mundo inteiro desaparecesse. Tem umas canções que elas são tão íntimas, para dizer o mínimo, que parece que o cara é namorado de Jesus. Ela é namorada de Jesus. Eu quero sentir tua presença, ficar com você, sentar do seu ladinho, assistir um Netflix junto, eu e você, na nossa intimidade. Se botar uma bateria, vira outra coisa. Porque na cabeça da pessoa é eu e Jesus. O que eu tenho com Deus, a igreja não importa. O que eu tenho com o Senhor não importa. O que não importa o quê? Quem é que dita as regras aqui? É você ou a Escritura? É a Escritura que dita as regras. E para a Escritura o coletivo é importante. Ser cristão é viver coletivamente. Não existe cristianismo onde só eu vivo sozinho, eu me basto, eu dito minhas regras, eu falo o que é bom para mim ou não, eu sou a régua final da minha espiritualidade. Gente, isso não existe. Espiritualidade cristã é desdobramento essencialmente, de um movimento que também é coletivo. É claro que o Senhor Jesus salva o indivíduo, mas salva o indivíduo fazendo povo do Senhor. Portanto, meu querido irmão, esse hábito espiritual, essa disciplina de comunidade, só pode ser experimentada, assim como todas as outras, mas essa mais do que nunca só pode ser experimentada a partir do momento que o indivíduo tem clareza de que ele é filho de Deus. Que se não é filho de Deus, se não foi amado por Cristo Jesus, se não foi salvo, não tem como ter comunhão com os irmãos. Porque isso aqui não é um clube, não é a reunião de gente que se parece, que se gosta gratuitamente. Não, nós fomos amados pelo mesmo Deus. E isso deve fazer com que a gente pense de maneira concorde. Uma segunda ideia importante, meu querido irmão. Além de entendermos que a comunhão é essencialmente um desdobramento da obra de Cristo, em segundo lugar, na caminhada cristã, é o meio pelo qual não enfraquecemos na fé. Vou repetir. Na caminhada cristã, a comunhão é um meio de não enfraquecermos na fé. Os versículos 22 a 24 dizem o seguinte: entremos com coração sincero e plena confiança, pois nossa consciência culpada foi purificada e nosso corpo lavado com água pura. Apeguemo-nos firmemente, sem vacilar, à esperança que professamos, porque Deus é fiel para cumprir a sua promessa. Pensemos em como motivar uns aos outros na prática do amor e das boas obras. Esse texto 22 e 24, que é uma cascata com duas marcas importantes. A primeira delas,
todos os verbos e movimentos aqui são coletivos. Entremos com o coração, a nossa consciência, o nosso corpo, apeguemo-nos firmemente. A esperança que professamos, pensemos em como motivar uns aos outros. Portanto, nada aqui é individual, tudo aqui é coletivo. Tudo aqui é feito em grupo, em grupo. E o que Paulo, o autor de Hebreus, está fazendo aqui é professar uma ideia, e a outra decorre da primeira, e a terceira decorre da segunda, e assim por diante. O que ele está dizendo aqui é que a gente entra com um coração sincero na presença de Deus, juntos, reunidos, e com confiança, porque a nossa consciência, antes que era culpada, agora foi purificada, nós somos lavados, somos novas pessoas. Deus nos fez assim. E então, depois disso, ele faz, por conta disso, segure firmemente, segurem juntos, sem vacilar, a esperança que nós professamos, porque Deus vai cumprir as suas promessas. E mais, quando você está segurando uma coisa, a tendência é cansar e soltar. A tendência é você se cansar e ir desistindo. O autor já sabe disso, então ele diz. Então, quando vocês seguram e se apegam firmemente a essa fé, vão pensando em jeitos de motivar uns aos outros na prática do amor e das boas obras. É uma construção retórica e cumulativa. É uma firmeza de fé, esperança confessada, prática do amor, todas estas coisas ligadas à vida comunitária. De forma que a comunhão, presta atenção, a comunhão é o meio ordinário pelo qual Deus te protege e fortalece a tua fé diante dos perigos que o seu pecado, o mundo, Satanás, ou coisa ruim, seja lá o que for, vai querer fazer para com você. Portanto, meu querido irmão, sabe por que é tão difícil de conversar com um desigrejado? Porque quanto mais tempo ele está longe da igreja, quanto mais distante da igreja ele está, mais à mercê dele mesmo ele está. Ou seja, é um movimento de retroalimentação. É tipo assim, quanto mais você come, mais você engorda, menos pique você tem que fazer exercício. Ou seja, uma coisa puxa a outra. Difícil, porque quanto mais longe da comunidade de fé você está, mais frio você fica, mais arrogante você se torna, mais altivo, indiferente, suscetível a perigos. Portanto, meu querido irmão, quando você negligencia a experiência cristã, quando você negligencia o ambiente de estar próximo dos seus irmãos, em comunhão, você está se colocando em perigo. Se colocando em perigo. E mais, meu querido irmão, preste atenção aqui. E mais, tem gente que faz isso de maneira gratuita, que não entra na minha cabeça. Sinceramente. Porque, olha, você sair de uma igreja antibíblica, tóxica, focada na personalidade de um indivíduo, de um apóstolo, de seja lá o que for, sair de uma igreja dessa, que é um movimento louvável, porque não tem que ficar em igreja assim mesmo, antibíblica, tem que sair mesmo, já é perigoso, que nesse meio tempo de você encontrar outra igreja, você já está na pista, é perigoso. Quantas pessoas não relatam ter saído de uma igreja, porque a igreja era antibíblica, e estão aí, até hoje, esperando para achar a igreja dos sonhos que nunca encontraram. Aí já se passam meses e anos. Agora, para piorar o cenário, é um indivíduo que tem uma igreja bíblica, tem uma igreja séria, que está se reunindo lá todo santo domingo em culto público, em pequenos grupos, em grupos de aprendizado, grupos de oração, e o indivíduo simplesmente porque não quer, não vai. Deu uns 5 minutos dele, ele não quer, ele não vai. Não vem no culto. Não vem no culto por quê? Porque hoje eu não quis ir. E, gente, sinceramente, eu gostaria que alguém me botasse um PowerPoint, um slide aqui para eu entender. O que faz um indivíduo, uma indivídua se sentir no direito gratuito de não ir na casa do Senhor, porque hoje ele não quer. Ele não está com uma pneumonia, não está com a trombose, não caiu de moto,
não está internado, não está em coma, e ele ficou na casa dele. Fica imaginando, o que faz? O que faz quando falta da igreja em casa? Acende uma vela por coisa ruim, o que faz? Se quisesse mesmo o bem, vinha para a igreja. Eu, sinceramente, eu não entendo. Eu não consigo entender. Não tem justificativa, meu irmão. E tem gente que ainda faz um rodizinho. Ele fala assim, vamos assim, eu vou domingo sim, domingo não. Domingo sim, domingo não. Esse mês tem 5 domingos, Simone. Se eu for 3, 60%, Claudinha, passei de ano. Já parou para pensar que se você não vai um domingo na igreja, que eu sou ruim de matemática, hein? Um domingo que você não vai na casa do Senhor, você vai ficar 15 dias sem ver os irmãos, metade do mês. Porque digamos que você vai dia 1 no culto, você vai no culto só dia 15, é meio mês, sem nem se preocupar com o que Deus pensa ou deixa de pensar. Porque esse domingo teve churrasco de Dia dos Pais, e eu fiquei com um pouquinho de má digestão e não fui ao culto. Fiquei com um pouco de frio, estava muito frio, não saí de casa, mas também não tem blusa. Né? Tem blusa, mora na rua. Sinceramente, eu não entendo. Meu querido irmão, quando você faz isso com você, você se coloca em situação de risco. De risco. E Satanás adora estas coisas. Há um livro de C.S. Lewis que se chama Cartas de um Diabo a Seu Aprendiz. E uma das teses ali do livro que brinca com a ideia de um diabo superior, um mentor diabólico que ensina os seus diabos júniors, diabos aprendizes. A tese dele é a seguinte: não tira esses crentes da igreja. Porque tirar eles da igreja é mais perigoso. Que daí eles vão perceber mesmo que eles estão no problema, que a vida deles está estragada, eles vão se voltar para Deus. Deixa eles na igreja, mas deixa eles bem banho-maria, assim. Vai um domingo, falta 3. Vai um domingo, falta 2. Não serve em área nenhuma. No dia que não é me escala, mas ninguém vai, nem queira me ver na igreja. Se eu não estou escalado para nada, meu querido, não irei, não há quem me faça ir. Isso, mantém eles assim mesmo. Vai cozinhando eles assim. Deixa que enquanto isso, eu vou temperando e daqui a pouco a gente... É assim que funciona, meu irmão. Se você se coloca num ambiente de distanciamento do povo de Deus, seja por qualquer motivo que seja, você está se colocando em situação de risco. Sabe quem que gosta de sumir da casa do Senhor? Sumir do pequeno grupo, sumir da escola missional, sumir da reunião do livro das meninas, sumir do encontro dos homens? Gente que está pecando. Porque quando eu estou pecando, eu não posso ir num lugar onde vai ter um filho de Deus para falar que eu estou pecando. Então o que eu faço? Eu não vou, porque aquilo que o ouvido não ouve, o coração não sente. Se ninguém me exortar, eu saio de certo e eu vou defender a minha causa. Eu vou na igreja, o pastor parece que fala exatamente o que está acontecendo com a minha vida, eu não vou aparecer, mas eu não vou pisar. E aí a sua vida vai esfriando, 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 esfriando. De forma que outros pecados mais densos e desafiadores, muitas vezes eles nasceram nessas gripes bobas não tratadas. É nessa ausência, nessa indiferença aqui e ali, e aí daqui a pouco, meu querido irmão, isso vira um problema sistematizado na tua vida. Há algumas estruturas que o povo de Deus experimenta e das quais você precisa participar. Por exemplo, o ajuntamento público do povo de Deus aos domingos. Gente, domingo é dia do Senhor. Ponto final. Isso não mudou e nem vai mudar tão cedo. Vai mudar só quando Jesus voltar. E daí todo dia a gente está com Jesus. Fisicamente, face a face. Até lá, domingo é dia do Senhor. Dia que o povo de Deus se junta. Não tem razão e motivo para você inventar outro assunto no domingo que não seja a casa do Senhor. E eu sempre falo, gente, aqui ainda fosse aquelas igrejas que segunda é culto da cura, terça da libertação, quarta do emagrecimento, quinta do discipulado, sexta do recebimento de dons, sábado dos adolescentes, domingo de manhã, escola dominical. Sabe gente que não consegue pisar em casa, que dorme na igreja? Não, aqui tem um culto.
6 da tarde no domingo e o bonito, a bonita não vem. Eu queria entender, sinceramente. Pregação e exortação mútua, comunhão com o povo de Deus e ambiente onde as pessoas me falam dos meus pecados, me exortam. Lucas, isso está errado, tenho notado em você esse comportamento, mude isso, isso não faz bem para você. Agora, se eu tenho um pecado de estimação que eu não quero abandonar, eu fujo, eu vou longe, eu me afasto, eu encontro uns amiguinhos, outros pecadores que gostam de pecado, para ficar me validando, me afirmando, e aí eu falo que a igreja me machucou, começo uma carreira no pop, e aí vocês já sabem como é que funciona, daí é só ladeira abaixo, né? Outro elemento são os sacramentos como sinais comunitários. Todos os meses nós nos reunimos em torno da mesa do Senhor para comer e beber e para sermos lembrados da obra de Cristo Jesus e sermos alimentados por ela. Pense do quanto a nossa espiritualidade não foi esvaziada, porque não podíamos cear juntos com irmãos durante a pandemia, meus irmãos. Quanto da nossa espiritualidade, da nossa devoção foi sugada pelo fato de que não podíamos cear juntos, não podíamos ser alimentados pelo pão e pelo vinho, pelo suco, nos lembrando da obra de Cristo Jesus. Mas, meu querido irmão, oração comunitária. É claro que Deus quer ouvir a sua oração, feita em particular, mas o texto de Hebreus 10, 24 fala sobre um estímulo ao amor e às boas obras. Portanto, a comunhão cristã inclui o movimento onde nós nos unimos para nos colocar diante de Deus em oração, orando como corpo, intercedendo pela casa e pelo povo de Deus de maneira coletiva. Tanto que oração no culto público não quer Deus, eu quero te adorar. Não, não é eu quero, não estou sozinho aqui. Estou só eu aqui, eu e meus irmãos. Senhor, nós queremos te adorar. Nós viemos te celebrar, nós pedimos ao Senhor, porque nós, é o povo de Deus reunido, e não só aqui, lá e lá e lá e lá, juntos, reunidos para celebrar a graça do Senhor. Mas a comunhão pode proporcionar para nós cuidado prático e material por meio da diaconia, não só do ofício diaconal, mas por meio do serviço da diaconia, que é o que nós podemos ofertar uns aos outros. Se nossos irmãos que estão ao nosso lado precisam do nosso apoio, precisam de nossa ajuda, nós precisamos participar da vida uns dos outros. Mas perceba, meu querido irmão, a ênfase do texto e do exercício da comunhão é antes e muito mais do que o que eu vou ganhar com isso. Muito antes e muito mais do que isso é o que eu vou ofertar para esse ambiente coletivo. Como eu vou servir a meus irmãos. A igreja do Senhor não é uma bancada de self-service, de comida de todo gênero, onde você pega um pouquinho de um, pega um pouquinho de outro, pega um pouquinho de outro, e agora? E a sua vez? Aí eu não tenho nada para doar. Eu não tenho nada para servir. Não, meu irmão. Nossa preocupação primeira aqui é como nós servimos aos outros. E aí, meu irmão, as possibilidades são infinitas. Se temos mulheres grávidas, pergunte a elas como servi-las. Se temos mulheres puérperas na nossa comunidade, pergunte a elas como servi-las. Se temos desempregados, pergunte a eles como servi-los. Se temos idosos, pergunte a eles como servi-los. Viúvos, viúvas, crianças, órfãos, pessoas de classe baixa, pergunte como servi-los, queira servi-los, se dispõe a servi-los. A casa de Deus existe para isso. Se nossa comunhão não pode se desdobrar, como diz o texto aqui, se desdobrar nas boas obras, ao olhar o meu irmão do lado e partilhar com ele dos meus recursos, apoiar os necessitados, ser hospitaleiro com aqueles que precisam, então nós não vivemos em comunidade. Não vivemos em comunidade. Eu fico muito feliz quando eu sei que as pessoas estão fazendo movimentos voluntários, sem que ninguém precise falar, de serviço uns aos outros, cuidando uns dos outros, servindo uns aos outros. Isso é claramente um desdobramento daquilo que Cristo fez por meio da comunhão do povo de Deus. E a última ideia aqui, meu querido irmão, importante também,
é de que além de entendermos que a comunhão é um desdobramento da obra de Cristo, e que na caminhada cristã a comunhão é o meio pelo qual nós não enfraquecemos, você também precisa tomar cuidado, meu irmão. Porque se você evitar a comunhão, isso vai necessariamente te levar ao esfriamento e ao desencorajamento. Versículo 25 diz o seguinte: e não deixemos de nos reunir como fazem alguns, mas encorajemo-nos mutuamente, sobretudo agora que o dia está próximo. Já viu gente que fala assim, não, tem que ficar um pouquinho sem ver para dar saudade? Já viu gente falar assim? Com a comunhão no corpo não existe isso. Você falta esse domingo. Domingo que vem você não quer vir. E no outro também não. No outro você já nem sabe se você é mais dessa igreja ou não é. Na outra você já não é mais da igreja. Dali já se passaram 6 meses, você está sem igreja. 2 anos você está sem igreja. E as coisas só tendem a degringolar e degringolar. Porque quanto mais distante você está, mais distante você quererá estar. E meu querido irmão, no processo de construção de hábitos, não se iluda. Não ache que para construir hábitos, todo dia é um dia florido. Você abre a janela domingo de manhã, com o sol entrando. Bom dia, ó Senhor, nesse dia belo que o Senhor criou. Que alegria poder celebrar na tua casa, esse friozinho gostoso que está lá fora, de cortar a pele. Vamos nos reunir com o povo de Deus para celebrar. Tem dia, meu querido irmão, que você não quer praticar o que é correto, porque você é um pecador, é assim que acontece mesmo. Nós somos pecadores. Se fosse fácil, estava todo mundo fazendo. Disciplina é fruto da insistência, da recorrência, da persistência. Então, quando você está no ápice da sua vontade para vir no culto, você vem. Quando você não está, você vem na marra. Vem na marra. E quando você vem, o Senhor transforma o seu coração no caminho. Você vem e descobre que era melhor ter vindo, era melhor ter insistido. Gente, isso vale para pais que têm filhos. Não existe um universo onde pai pergunta para filho se quer vir na igreja. Cadê seu filho? Ai, não quis vir hoje. Não quis vir hoje? Se não quis vir hoje, tinha que ter trazido amarrado, puxado pelo cabelo, algemado. Amarra uma corda e pendura. A gente amarra aqui na caixa de som alguma coisa, se precisar, para não fugir. Que eu não quero? Que quem falou que aqui te deu alguma oportunidade de não querer as coisas? Vai vir sim. Tem que aprender que domingo é dia do Senhor. Tem que aprender a celebrar tempo em comunhão. E não só na casa do Senhor, em casa, com amigos cristãos, dando a eles oportunidades de verem como estar em comunhão é algo bom. Mas nós não somos crianças, não a maioria de nós pelo menos. Portanto, nós precisamos fazer isso conosco mesmo. Insistir para que os hábitos bons, as boas disciplinas de estar em comunhão se construam em nosso coração. E mais, meu irmão, há um texto paralelo no capítulo 3 de Hebreus que fala sobre gente que desencoraja uns aos outros, que aí é o ápice da desgraça. É gente que além de não encorajar, ela desencoraja os outros a ir na igreja, a não ir na igreja. Perdão, desencoraja a ir na igreja. Além de não falar, cara, vamos, Silas, troca de roupa, tô passando de pegar para ir na igreja. Silas, tá afim na igreja? Ah, também não tô, velho. Ai, não. Não, vamos dar um rolê. Vamos comer um negócio ali no Mac, deitar, dormir. Não, pelo amor de Deus, mas segunda-feira lá. Além dela não ir, além dela não se esforçar por cultivar um bom hábito de comunhão, ela desencoraja outras pessoas. Aí ela fala mal da igreja, ela fala mal do pastor, o louvor, aí tá quente, aí tá frio, aí tá longe, aí tá caro, aí tá... Tudo é um problema, tudo é um empecilho. Tudo é um problema, tudo é um empecilho. Agora você fala, vamos no shopping na hora. Na hora. Vamos no show do Jonas Brothers na hora. Na mesma hora. Meu querido irmão, eu e você precisamos ser exatamente o contrário disso. Precisamos motivar a nossos irmãos, e não apenas os de casa, os de fora também. Pessoas que às vezes a gente precisa falar, cara, eu vou passar na tua casa. Douglas, eu vou passar na tua casa te buscar. Ai, cara, não sei se está muito, não sei se hoje eu... Vai sim. Vai sim, senão eu subo lá no seu apartamento e puxo você pelo cabelo. Vai sim.
Porque enquanto nós esfriamos e nos desencorajamos, que é exatamente o oposto ao que o texto nos insiste para fazer, isso só vai piorando e piorando e piorando e piorando. Claro, meus irmãos, há sempre situações que não permitem que isso aconteça. Por exemplo, nós temos os bebês que nasceram agora, Cecília, Samuel, e por conta disso, né, tem ali os 3 primeiros meses ali de vacinas e não podem estar na casa do Senhor, alguém que está com uma doença, um problema, isso acontece, faz parte. Agora, gratuitamente não estar na casa do Senhor, meu querido, só vai fazer mal para você, para sua família e para sua caminhada cristã. Insista em estar próximo dos seus irmãos. Há quem procure hoje em dia grandes igrejas, mega igrejas, para se esconder numa cortina de fumaça que é promovida pelo grande número de pessoas, de modo que estando presente ou ausente, ninguém nem vai saber se você morreu, o que aconteceu com você, para onde você foi. No entanto, fazer isso é servir aos próprios caprichos e pecados. No corpo de Cristo não existe espaço para uma vida isolada e sem participação ou cuidado mútuo. Fugir da comunhão é semear mal contra si mesmo e desprezar o ambiente de graça que Deus nos deu em sua igreja. E perceba, o horizonte final desse texto é um horizonte escatológico de urgência. O versículo 25 diz assim: não deixemos de nos reunir como fazem alguns, mas encorajemo-nos mutuamente, sobretudo agora que o dia está próximo. O que esse versículo está querendo dizer? Está querendo dizer o seguinte: amanhã eu tenho um exame para fazer. Hipoteticamente, eu tenho um exame para fazer. É um exame de rotina. É 6 da manhã, Simone, lá na Mais para tirar sangue. Tem que ficar 8 horas de jejum, acordar 5h20 para chegar. Aí das 5h20 eu falo assim, ai cara, não vou. Aí eu remarco, faço outro dia, hoje eu não vou fazer. Acontece, não acontece? Outra coisa é, amanhã eu tenho um exame que vai tirar um pedacinho, uma amostra para fazer uma biópsia para saber se esse tumor é maligno ou benigno. Você vai acordar 6 da manhã e falar assim, ai que preguiça, ai não vou. Aí eu vou marcar para fazer a biópsia outro dia, que hoje, que preguiça que eu tô. Não, meu querido. Nem abriu a mais, você está lá na porta. Abre isso aí, pelo amor de Deus. Eu mesmo arranquei aqui, ó. Pode pegar. Tamanho desespero. Não, preciso disso para ontem. O que o texto está dizendo é, meu irmão, quem se dá o luxo de não participar da comunhão não entendeu que o fim está ali, ó, na próxima esquina. Que o tempo é urgente. Não dá tempo de ficar floreando. Ai, quem sabe, quando eu puder ir à igreja, quando me der vontade, quando eu tiver chance, quando tudo contribuir. Não dá tempo, meu irmão. Para ontem, o dia está próximo. Você não tem gordura, não tem espaço para ficar brincando com fogo. Não dá, meu querido irmão. Jesus está à porta, está voltando, as coisas estão se encerrando. Portanto, meu querido irmão, se existe um ambiente que nos protege, que cuida e guarda a fé, que recebemos por meio da obra de Cristo Jesus, esse lugar é no meio do povo de Deus. É reunido da família do Senhor. Não despreze, desperdice essas oportunidades. E então, para a gente encerrar, e para você levar para sua casa algumas lições, primeira delas, meu querido irmão, se você não gosta muito de vir à igreja e nem de se encontrar com os irmãos, talvez se indique para o fato de que você não conhece a Cristo. E aí o buraco é mais embaixo, o negócio é mais sério. Que quem conhece a Cristo gosta e precisa e sabe que tem de estar ao lado de seus irmãos na casa do Senhor. Então revisa isso aí. Revisa isso aí. Certa vez eu ouvi alguém falar, e é algo a se pensar, a pessoa diz que crê em Cristo, mas ela não gosta da Bíblia, ela não ora, ela não vai na igreja e ela não gosta de crente. Eu fico pensando, olha, com todo respeito, das acomodações disponíveis no fim dos tempos aqui, com essas qualificações, tem o lago de fogo e enxofre e o inferno que queima. Lá não precisa orar, não precisa ler a Bíblia, Jesus não está e não tem igreja. Lá talvez caiba aí dentro das suas exigências.
Portanto, meu querido irmão, se você não gosta do povo de Deus, não gosta da casa de Deus, não gosta de orar com seus irmãos, ler a Escritura, compartilhar a vida com eles, ser exortado, exortar, consolar e ser consolado, então talvez você não conheça Cristo, precisa dar uma revisada nisso aí, e isso aí é questão de urgência. Segundo lugar, meu querido irmão, talvez as suas quedas, as suas dificuldades em vencer determinados pecados se dê e se aloque no fato de que você está evitando o contato e a comunhão com os irmãos. Nós temos recebido testemunhos poderosíssimos de gente que, por meio do contato com os irmãos, tem sido transformado. No ambiente de prestação de contas, no ambiente coletivo e de exortação mútua, tem sido transformado. E Deus seja louvado por isso. E em último sentido, meu querido irmão, se você conhece alguém que é desigrejado da tua família, do teu trabalho, do teu convívio, avise ela que o caldo está engrossando para o lado dela. Que essa história de ser desigrejado é uma das maravilhosas invenções de Satanás para cozinhar crente em banho-maria, para quando Jesus voltar é só uma. Avise, falou, meu irmão, vou te falar porque eu te amo. Procura uma igreja. Procura uma igreja bíblica e séria perto da tua casa. Urgente, para ontem. Porque não existe cristianismo, vida cristã, sem comunhão com nossos irmãos. Amém, meu querido irmão? Louvado seja o Senhor por sua graça e bondade. Vamos orar. Ó Deus poderoso, te louvamos e agradecemos por tua palavra, porque tu nos ensinas com graça e misericórdia. Tua boa e forte mão está sobre nós. Te pedimos, ó Deus, dá-nos alegria, diligência e celebração na realidade de podermos estar reunidos com nossos irmãos. Faz-nos ver o privilégio que é, ó Deus, termos gente do nosso lado para chorar conosco, para lutar conosco, para se alegrar conosco, para viver os desafios da vida junto, porque o tempo está próximo. As coisas estão se encerrando, não há espaço para caminharmos sozinhos. Tem misericórdia de nossa vida, ó Deus. É o que te pedimos em Cristo Jesus. Amém.